Olá, meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre com muita alegria para trazer a melhor informação para você, sempre conhecimento, com aquela qualidade que a gente não abre mão, porque ter conhecimento é ter direito, você consegue justamente acessar esses direitos, acessar a justiça, e por isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença na sua vida. E hoje não poderia ser diferente, né? Estou aqui com a vereadora, inclusive um grande orgulho para todos nós, além dela ser uma vereadora, uma mulher aguerrida, primeira vereadora nordestina de Curitiba, Wanda de Assis. Que prazer, minha amiga, você estar aqui conosco. Prazer é meu, querida Débora. Eu quero agradecer a participação nesse projeto Direito e Justiça, para tratar de um tema que para mim é muito caro, que é o tema da regularização fundiária em Curitiba. Então, te conheço dessa luta, desse trabalho. Tenho certeza que esse programa vai contribuir com muitas pessoas que também têm interesse nesse debate e que aqui vão poder, ouvindo a gente, também participar desse debate que Curitiba precisa fazer, que é como garantir o direito à regularização fundiária, né? Isso. Que tarefas temos a cumprir? Isso aí é muito importante, né, gente? A gente parece, né, eu sempre falo, né, a gente vive numa capital, numa cidade inteligente, né, a gente vê tanta beleza, mas também temos tantas situações que precisam ser pensadas e levadas muito a sério aqui na nossa cidade, por isso que a Wanda está aqui. Mas antes, Wanda, da gente continuar a nossa conversa, eu vou chamar o nosso patrocinador e depois a gente volta aqui para debater esse assunto tão importante e realmente transformador de realidades. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Estamos no ar, então, aqui com a nossa primeira parte, primeiro bloco do programa Direito e Justiça desta semana, falando, então, como vocês já sabem, com a vereadora Wanda de Assis. Como eu disse, né, tenho muito orgulho, porque realmente é uma mulher que sabe o que quer, que foi à luta, que conseguiu seu espaço, está hoje aí trabalhando, né, justamente pela melhoria das condições de tantas pessoas. E dentro dessa pauta da regularização fundiária, ela também é uma das mulheres que tem aí justamente feito a diferença, porque busca, né, trazer efetividade a esta norma, essa normativa tão importante que era uma lei federal, já tivemos vários decretos, já tivemos várias legislações esparsas e hoje nós temos um decreto muito importante em Curitiba tratando justamente da regularização fundiária. Mas nesse sentido, então, como que a Câmara tem atuado na pauta da regularização fundiária, Wanda? Explica pra gente aqui. Então, eu quero dizer primeiro que esse assunto é muito importante, porque ele diz sobre a realidade de muitas famílias e não é tratado como merece. Muitas famílias, daquelas 40 mil famílias que estão nas áreas não regularizadas hoje, elas dependem de uma informação, dependem de uma iniciativa da Coab, e muitas vezes essas informações não existem.
Essas pessoas podem hoje procurar em alguns espaços, tipo internet, portal da transparência, algum equipamento público e vai encontrar desinformação. Então, por isso que eu quero parabenizar por você trazer, Débora, esse debate no seu programa, no seu podcast, porque as pessoas precisam saber onde procurar, onde está circulando o processo legislativo, o processo executivo sobre regularização fundiária. E na Câmara de Curitiba, eu entrei no ano passado, minha primeira legislatura, desde o início do ano a gente recebeu as informações de que o prefeito assinaria um decreto tratando da regularização fundiária, porque não tinha nada que impedisse a gestão de fazer regularização fundiária a partir da lei federal, mas óbvio, é importante ter um decreto municipal que regulamente. Então a gente ficou o ano passado inteiro esperando e o decreto veio esse ano. Os vereadores e as vereadoras de Curitiba acompanharam de forma, acho que bastante na expectativa. Todo mês a gente esperava que o decreto viesse para conhecimento da Câmara e ele demorou, só veio esse ano porque, enfim, acho que faz parte do processo de morosidade com que as coisas, especialmente da habitação, são tratadas. Mas veio o decreto e ele é muito importante. Ele é importante porque se nós não tínhamos e agora temos, a gente precisa tratar esse instrumento com importância. Mas ele também traz algumas fragilidades que a gente precisa, enquanto defensora de direito à moradia, como vereadora, como defensora de direitos, de modo geral, querer que o decreto seja aplicável, que ele seja conhecido por todas as famílias. Então, o decreto, ele trata da regularização fundiária, ele vai dizer orientações sobre quem pode, quem não pode fazer regularização fundiária em nosso município, e isso é importante, muito importante as famílias saberem, porque existe uma informação e um senso comum de que somente a Coab pode fazer regularização fundiária. E se todo mundo depender da Coab, pode demorar muito, porque a companhia, a Coab, ela não tem uma equipe de RH que atenda, que seja capaz de atender todas as necessidades. Então é muito importante a gente destacar que, segundo esse decreto, outras organizações também podem fazer regularização fundiária. Acho que isso é um elemento importante do decreto. Nós precisávamos disso, né? Exatamente, né? O importante é saber que quanto maior as possibilidades, né, maior a efetividade daquilo que está justamente preconizado pela lei federal, que já veio, né? Tivemos ali em 2017, regulamentando, né, de uma forma grandiosa esse instituto jurídico que é tão importante para todos nós, e agora o decreto deixando muito mais claras as coisas, não é, Wanda? Sim. Que antes havia uma lacuna, né, nós tínhamos um decreto anterior que falava, mas não falava tudo, né? Hoje a gente tem um decreto que é um pouco mais expansivo, que acaba trazendo aí uma dinâmica muito melhor, pelo que também entendo, né? A gente tem uma efetividade, é o que tudo indica, ou teremos uma efetividade muito maior da regularização fundiária, né? Sim, e uma informação que talvez para os ouvintes é muito importante, é saber que em Curitiba nós temos 322 áreas não regularizadas, mais 93 outros equipamentos que é chamado de loteamento. Então tem 322 áreas não regularizadas, 93 loteamentos. Nas áreas não regularizadas, mais ou menos uma quantidade de 43.400 famílias. E nos loteamentos, 7.400. É uma quantidade... Quase 50 mil pessoas. De pessoas que estão em áreas não regularizadas. Em áreas, algumas delas já totalmente desenvolvidas e que a pessoa não pode ter o título. E isso é muito prejudicial para quem trabalha, para quem investe, para quem quer desenvolver mais em seu imóvel. E por falta de titularidade, ele fica impedido. Sim, é isso que até eu sempre me perguntei, né, porque eu nunca cheguei a levantar números. Então aí quando a gente fala 50 mil pessoas ou famílias, Wanda, até só para a gente ter uma noção maior aí desse montante. Famílias. Então, nossa, se a gente pensar que cada família tem pelo menos 3 pessoas. As unidades são familiares, né? Então é bastante gente morando de forma irregular. Isso é muito... acho que isso é um prejuízo para a cidade. Para essa cidade que você descreveu como cidade inteligente, bonita, uma capital que
vive pregando muitos títulos, e eu penso que nós precisamos, enquanto no lugar que estamos, de vereadora, de defensora de direito, a gente precisa defender a justiça social, e não existe justiça social quando numa capital como Curitiba, essa quantidade de áreas e pessoas, elas estão desprotegidas do seu direito à moradia. E principalmente considerando que tem áreas que elas já estão super fáceis de ser regularizadas, que elas estão em áreas que estão desenvolvidas, tem unidade de saúde, escola, bancos, comércios, asfalto, iluminação, passa linhas de transporte, tem tudo, só falta o título, só falta regularizar e dizer, você pode se considerar proprietário do seu imóvel. Então acho que isso demonstra um descaso, que eu espero muito e luto para isso, luto para que essas famílias, essas pessoas, elas possam ter o direito a essa regularização de forma rápida. Também não quero achar que só porque teve o decreto, e eu estou dizendo isso para as pessoas, né, tem um decreto, a gente está comemorando isso, mas a pessoa está lá sabendo, mas tem o decreto e eu não tenho meu título da terra, não tenho minha escritura. Eu quero que todo mundo saiba que estou à disposição. Acho que vários escritórios como o seu, como outros que fazem esse trabalho de regularização fundiária, podem ajudar nesse processo em que as famílias busquem a regularização, para não ficar esperando pela Coab, porque esse é outro elemento, né? A Coab fez o decreto e qual é o cronograma de regularização? Quantas mil famílias eles vão regularizar? Quantos mil imóveis eles vão regularizar ainda em 2026? Quantos em 2027? Quantos em 2028? Nossa meta é zerar. Mas a meta da gestão, qual é o cronograma? Eu acho que nós temos direito de saber disso. Quem está em área que não está regularizada tem o direito de saber. E existe, acho que esse é o nosso papel, né? Existem os canais para isso. Acho que o papel da Coab, o papel do Conselho de Habitação, o Concitiba, que é o Conselho do Direito à Cidade. Nesses espaços a gente precisa pautar, na Câmara de Vereadores também, acho que o ano passado nós fizemos uma audiência pública sobre regularização fundiária. Nessa audiência, que foi em abril, a gente esperava no mês seguinte o decreto, que só veio esse ano. Tive a oportunidade de participar, inclusive, dessa audiência. Exatamente. Seu convite, inclusive. Exatamente, foi uma importante audiência. E naquela audiência a gente já tratava disso. Tinha a presença das comunidades que esperou há 25, 30 anos a regularização. Então, acho que agora nós precisamos construir e divulgar esse cronograma. Quais áreas, em quais territórios serão regularizados e quando, e quanto isso custará? Porque essa é uma pergunta, Débora, que... Posso te chamar de Débora e não de doutora Débora? Por favor, imagina. Então, chamar doutora Débora de Débora para facilitar, porque também pela nossa relação. Eu penso que as pessoas, elas estão se perguntando, e agora que saiu esse decreto, vai vir mais uma fatura? Sim, provavelmente tem uma fatura a pagar. De quanto? Tem comunidades que vão ter a regularização isenta de qualquer custo? Tem. Quais são? Para mim, tudo isso tem que ser apresentado de forma muito nítida. Todo mundo tem que saber e estar convencido de que pode pagar e que está sendo compreendido como quem vai pagar porque é legítimo. E se sentir injustiçado também ter onde questionar, ter onde dar sua opinião. Eu acho que isso é tarefa do município fazer e da Câmara de Vereadores também. Com certeza, né? A transparência, o acesso, né? E é isso que você falou, né? Muitas famílias não têm condições. E são situações que a gente se depara todos os dias, né? E inclusive no tipo de REURB, né? Dependendo, né? Com interesse específico, né? O REURB-S, enfim... a gente sabe que existem aí as diferenças, mas fato é que a gente tem que justamente discutir essas temáticas para conhecer, saber como é que está andando o procedimento, porque para nós, né, ele está muito bonito no papel, né, efetivamente ali a gente olhando, né, mas eu quero também entender muito como vai funcionar a prática, né, a prática, os prazos, realmente serão atendidos, não serão, como será feita essa abordagem junto aos munícipes, junto aos moradores, né, às comunidades, aos núcleos irregulares, como se dará esse procedimento? Porque isso é um problema, Wanda. Se a gente para pensar, inclusive, que muita gente
até, dependendo da situação, mora numa área pública que não é passível de regularizar por outros institutos, por exemplo, de uso capião, que já foram lesadas por pessoas ao longo da vida, dizendo que seria feita a regularização, que aconteceria, etc. E hoje, essas pessoas, será que elas ainda acreditam que poderá ser regularizado? Como que vai ser, sabe, essa abordagem? Isso me preocupa, porque aí você chega lá, de repente, olha, nós vamos regularizar. Quem estará junto para dizer e, olha, chancelar, sim, vai ser feita essa regularização, né? Mas, no entanto, existe uma cota que deve ser paga, ou não deve ser paga, vai ser subsidiado ou não pelo município. Então, essas questões, de fato, são importantes, são relevantes, e aí a gente precisa realmente entender melhor, né? Eu acho que é por aí. Mas, gente, nós temos muito para falar aqui ainda. Eu vou chamar agora a nossa coluna do Direito e Justiça da semana também para a gente conseguir tratar um pouco mais de outros assuntos que a gente também se debruça aqui, né? Sobre os quais a gente se debruça aqui para que você conheça cada vez mais o seu direito. Depois da coluna a gente volta aqui para continuar conversando aqui com a Wanda, então, sobre esse assunto tão importante que é a regularização fundiária urbana em Curitiba. Voltamos já. Olá pessoal, tudo bem? Sou Flávia Ferrari, professora e advogada. Hoje eu vou tratar com vocês sobre a questão do papel do advogado na UESG. Quando nós falamos ESG, nós estamos tratando sobre a questão de governança ambiental, social e corporativa. Nessa questão, a aplicação do direito, ela é muito clara e abrangente. Em que sentido? No sentido que é fundamental que o advogado esteja presente até mesmo nas questões de conformidade das empresas. E não somente das empresas, da administração pública também, pois com as crises climáticas que nós estamos passando, estamos sentindo, né, o impacto econômico em todos os sentidos. Então, por esse motivo que o papel do advogado, ele é imprescindível nas relações da ESG, porque tem a questão do impacto econômico, a questão de novos negócios sendo realizados que precisam desse acompanhamento jurídico, essas evoluções, né? E também a questões de operações comerciais, né? Cláusulas de sustentabilidade que já são incorporadas nos contratos, até mesmo em contratos relacionados a financiamentos. Então, hoje em dia, o papel do advogado, ele acaba sendo multifacetado. E por isso que ele é de grande importância nessa assessoria. Inclusive na questão de uma assessoria preventiva e até mesmo na questão contenciosa. Então, por esse motivo que hoje faz muito importante a presença do advogado na aplicação em conformidade com a ESG. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Até a próxima. Tchau. Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, falando sobre regularização fundiária no município de Curitiba. E como a gente já falou no primeiro bloco, nós tivemos aqui um importante decreto, agora que é o 390 de 2026, que foi justamente aí assinado pelo nosso prefeito agora recentemente, coisa aí de 1 mês e meio, 2, que traz então mudanças significativas e importantes para a política de regularização fundiária no município de Curitiba. Então, nesse sentido, Wanda, eu gostaria de entender com você como que você está vendo efetivamente aí esse decreto. Você vê realmente que nós vamos ter um avanço, algo importante, enfim, o que você está vislumbrando a partir disso? Eu vislumbro luta. Então o decreto ele é bem-vindo, esperamos por esse decreto, as comunidades ouviram por muito tempo, vai vir um decreto para regularizar a regularização, a gente depende de um decreto. Isso as comunidades foram ouvindo, sem entender exatamente o que seria o decreto. E agora que o decreto veio, eu penso que a tarefa nossa fazer a organização, eu chamo isso de luta. Uhum. É a luta que ajuda com que as pessoas corram atrás, se mobilizem e se coloquem realmente como quem precisa ser prioridade. Porque diante de uma demanda tão grande que está bastante reprimida, tem comunidades com muitos anos de espera, então
pode acontecer de demorar muito para chegar em algumas comunidades. E eu penso que isso vai acontecer porque depois do decreto lançado, ele também não foi divulgado de forma que as pessoas soubessem como ele vai tratar cada região, cada área, cada caso. Isso que no bloco anterior nós tratamos, que são especificidades de cada área, ela tem uma origem, ela foi construída a partir de um tipo de ocupação, de comercialização, enfim, cada área tem uma história. Como é que a história dessa área, a ocupação dessa área, cabe no decreto? Isso tem que ser dito. Então, com as conversas que tivemos com a Coab, depois do lançamento do decreto, em conversas que não eram de tantas pessoas, mas que a Coab chamou lideranças e falou um pouco, ficou entendido de nossa parte que a Coab decidiu, dentro de suas condições, que fará regularização fundiária a partir de áreas menos complexas. Então, todas aquelas áreas que o processo de titulação está quase dado, que é somente fazer medição e entregar o documento, é por onde eles vão começar. Eu não sei se isso é justo ou não. Quem tem que dizer isso é as comunidades. Eu penso que a partir da mobilização as comunidades vão conseguir dizer, não, tem comunidades que são muito simples, mas elas são simples e estão há bem menos tempo na espera. Talvez tivesse que fazer como a regularização em comunidades que estão há 30 anos esperando, e que, por que eu digo de 30 anos? Porque a comunidade que está com 30 anos esperando regularização, ela está em processo de muita troca, de muita venda. Tem pessoas que trabalharam para adquirir aquela área, desenvolver aquela comunidade e desejam, antes de morrer, ter o título dessa terra, para passar para um herdeiro. Isso, é muito então, isso mexe muito com o sentimento das pessoas, e eu acho que isso é um direito, tratar as pessoas com essa dignidade. Então, eu penso que isso, o tempo deveria ser um critério, ao meu ver, unindo o tempo com a necessidade, com a questão social da comunidade, né? Então, o critério da Coab é o que é mais simples, porque é o que vai usar menos recursos humanos, menos trabalho especializado, menos estrutura. Tomara que eles já comecem, para eles saberem exatamente que a estrutura que eles têm é insuficiente para fazer até as simples. Porque precisa de gente, precisa de carros, precisa de equipes para entrar na comunidade, chamá-la, medir, fazer todo esse processo. Não é possível fazer isso com o quadro que a Coab tem hoje, que é muito pequeno. E eu quero que as comunidades saibam disso e que comecem a se articular para cobrar e para ajudar a Coab a chamar concurso público, que seja, contratação de entidades, que pode ser por edital, contratar entidades para fazer a regularização, porque se a Coab for fazer as regularizações de quem está na regularização social, que são as que vai atender as famílias em vulnerabilidade, ainda nessas comunidades tem todo um trabalho de mapeamento, de qualificação das famílias, de sua condição socioeconômica, de sua condição humana mesmo. Tem comunidades que as pessoas estão morando e no processo de regularização elas já precisam de um desdobramento até em outras moradias, porque são comunidades que começou com um núcleo familiar de 3, 4 pessoas e agora está 8, 9, que foi como foram conseguindo se manter, né? Então acho que tem muitas questões para ver, depende de muita gente, de muito trabalho. Então a Coab, começando pelas comunidades mais simples, eu acho que pode não ser justo com outras. Acho que isso é uma questão. E a outra entrou numa comunidade para fazer regularização, segundo o decreto, ela vai às vezes qualificar regularização fundiária social, e naquela comunidade já está previsto que se tiver famílias que não se enquadram nos critérios do social dos vulneráveis, ela vai aplicar outra qualificação que talvez tenha que cobrar pela regularização. REUB-E. Então, eu penso que isso também exige uma sensibilidade e um cuidado, porque tem pessoas que entraram em comunidades desde o início e conseguiram fazer o investimento, botaram tudo que produziram na sua casa.
e desenvolveram então uma casa que hoje está com boa estrutura, com boa condição, mas não quer dizer que essa família tem condição de investir na regularização fundiária. Não quer dizer que é justo que ela pague, porque às vezes essa família que investiu tudo na casa e hoje está com uma boa estrutura, ela continua hoje com necessidades porque tem pessoas que estão idosas, porque tem pessoas que estão adoecidas, impossibilitadas para o trabalho. Tem muitas questões que não é só a estrutura da casa e do tamanho do terreno. Essas questões o decreto não especifica. Então elas vão ter que ser tratadas durante, e para ser tratada com justiça, acho que tem que ter transparência, fiscalização. Que se precisar, eu sugiro que esse decreto se desdobre em outros decretos explicativos, ou mande ratificação para explicar para a população o que isso quer dizer e como isso vai ser adotado. Porque não pode uma família individualmente receber uma orientação, um encaminhamento que ela pode discordar e não ter onde recorrer, porque isso não é público. E a Coab e outras companhias que atendem a população, como, por exemplo, Copel, Sanepar, companhias telefônicas, qualquer um serviço que a gente atende hoje, quando a gente é comprador do serviço individualmente, a gente se sujeita àquilo, mas nós estamos falando de um direito à moradia como coisa pública, nesse caso, né? Então, instalação de equipamentos e tudo mais, né? Essa questão, porque a gente sabe que na S, tudo isso vai ser, se preciso for, né, instalado sem custo nenhum para o morador. Sim. Né? Então, tem todas essas questões, né, Wanda? Inclusive, a população precisa saber disso, e não aceitar que uma regularização seja acabada sem ter garantido a estrutura devida de equipamentos de saúde, de esporte, de educação, de lazer, de atendimento às pessoas idosas, de atendimento ao direito de atendimento dos animais, que talvez a comunidade não se atente para isso porque é tão emocionante saber que vai passar por um processo de regularização fundiária, que ela pode não se ater a esses outros direitos que precisam vir no pacote. Sim. O que me preocupa muito até nessas questões de regularização fundiária é que nem sempre naquela comunidade, naquele núcleo, as pessoas querem, nem todo mundo, muitas vezes, quer a regularização. E às vezes há um fomento no sentido assim, olha, não queremos regularizar, então ninguém vai regularizar. Isso me preocupa um pouco, sabe? Porque o que acontece? Tem um enquadramento, o RBS e o E, um vai custear, o outro não vai ser custeado, né? Daí vai depender muito, né? Que tem uma contagem lá de 50% mais um, enfim, da própria legislação, né? A própria federal fala nisso, mas a preocupação maior que eu vejo hoje, até você mencionou, eu achei bacana a tua fala nesse sentido, você falou, muitas comunidades querem, estão esperando há anos, há décadas pela regularização. Mas será, Wanda, até no teu sentir, eu gostaria muito de ouvir de você, porque você está vendo isso todo dia, no teu sentir, não haveria nessa maioria desses núcleos aí uma resistência que pudesse ensejar uma impossibilidade de regularizar, por exemplo, de parte de algumas pessoas que não querem, muitas vezes, a regularização por motivos inúmeros, que você sabe quais muitas vezes são, né? Às vezes a pessoa não quer ter um CEP, justamente porque ela não quer aparecer em lugar nenhum, né? Então, nesse sentido. Então, o que eu vejo de manifestação das comunidades é o interesse mesmo na regularização, o desejo de ter a propriedade regularizada para fazer investimentos. Isso. Tem pessoas que querem fazer financiamento para investir na casa, tem pessoas que querem tratar confiança mesmo, quer dizer que é seu. E essa insegurança, ela gera fragilidade, sentimento de pertencimento. Eu acho que esse é o que eu vejo. Mas nós também sabemos que em todas as comunidades, nas ocupações, em todos os espaços, existem as pessoas que não estão ali por a necessidade igual da coletividade, e que não tem também o interesse da coletividade, mas não são essas minorias e poucas pessoas mesmo que podem atrapalhar o desenvolvimento da comunidade e do trabalho público. E aí eu penso que o trabalho da Coab e a importância da Coab ter o decreto e ter a equipe que vai lá e que autoriza,
que faz editais para que entidades possam participar desse processo de regularização, é fundamental. A Coab precisa cumprir esse papel, para não colocar famílias, às vezes um conjunto de famílias inteira, à mercê de que porque tem intenções escusas, é quem às vezes se manifesta mais e às vezes faz algum processo de pressão contra as famílias, e é sempre com informações que não são verídicas, dizendo sobre não legitimidade da regularização, às vezes falam de que vai ser um alto custo, enfim, e tem comunidades que já passaram por oportunismos mesmos, que pagaram por uma regularização que não era legítima e que não aconteceu. Então, as pessoas mal intencionadas ainda se valem disso para assustar toda uma comunidade e impedir um processo de regularização. Mas eu não acho que isso é problema hoje. São poucas pessoas que, em todas as comunidades, a maioria das pessoas querem e estão aptas à regularização, sabe? Nos processos de ocupação, quando a ocupação é recente, eu acho que essa presença das pessoas que ocupam e que se aproveitam dos necessitados é maior. Que tem pessoas que vêm em condição melhor de ocupação, ocupam áreas porque sabe que naquela ocupação todo dia vão ter famílias sem teto chegando querendo um espaço para se acampar ali. E essas pessoas que tiveram, não são bem intencionadas, ocupam alguns pedaços de terra exatamente para vender para pessoas sem teto. O objetivo das ocupações não é esse, é de ocupar e garantir direito à moradia e fazer utilização social, função social de um terreno que estava desocupado. Então, quem faz esse tipo de prática não está correto, e acho que isso é mais comum em ocupações. Aí elas vendem o terreno, elas ganham porque venderam uma coisa que não era delas, se aproveita de uma necessidade de famílias e depois elas também vão para outros lugares. Isso também tem que ser corrigido, mas isso vai ser corrigido quando a gente não precisar fazer ocupação para garantir acesso à moradia. Mas nas moradias consolidadas, eu penso que o desejo é geral de regularização e a disponibilidade das pessoas. Acompanho muitas comunidades, temos uma luta grande ali na região do SIC, que são comunidades que fizeram o processo de pagamento da terra, elas pagaram carnês por anos e nunca tiveram a regularização. Ao longo do processo de tentativa de regularização, elas descobriram que elas compraram terreno que a Coab vendeu como se fosse da Coab, mas o terreno nunca pertenceu à Coab, pertencia a Curitiba S.A. Então elas não podiam mesmo ser regularizadas, senão por a Curitiba S.A. vendendo a terra para... Nossa, que impossibilidade ficaram de regularização. Agora, no ano passado, com a fusão da Curitiba S.A. com a Coab, isso pode acontecer, e é o que a gente quer que aconteça. Então, ali é um exemplo de comunidades que, mais de 25 anos de luta, tudo pago, elas merecem uma regularização sem custo. Eu não consigo imaginar que aquelas pessoas que fizeram sobradinho, que fizeram mercado, que fizeram comércios, hoje elas tenham que pagar de novo pela sua regularização. E aí, pensando nisso e não acreditando que a Coab aplicaria nesse primeiro momento uma escolha por aquela comunidade para entrar no processo de regularização, nós fizemos uma proposição de emenda parlamentar para a Universidade Federal, para o núcleo de extensão da Universidade Federal, que faz o trabalho de estudos para a regularização fundiária. E essa comunidade, ela vai se beneficiar disso. Talvez essa comunidade realmente consiga sua regularização sem custo nenhum, porque o trabalho... Considerando tudo que já aconteceu no passado. Elas não precisavam passar por esse trabalho da universidade hoje de novo, se a Coab considerasse que já recebeu por aquela regularização. Mas a comunidade que espera mais de 25 anos e não acreditava que nesse momento seria prioridade da Coab, e não seria mesmo, porque a Coab escolheu os casos simples, né? Então talvez aquela comunidade não entrasse mesmo.
Então, elas, por sua mobilização, elas conseguiram que vão ser atendidas no processo de estudo da universidade, isso facilitará a regularização. Uhum. Porque eu acho que uma coisa que as pessoas também precisam saber é que a regularização não depende só da Coab. Sim. O decreto da Coab e a coordenação da regularização por parte da Coab ajuda muito. Uhum. Mas as comunidades podem ser regularizadas a partir de um trabalho feito por um escritório, Uhum. por a universidade, por uma empresa. associação de moradores, por uma empresa privada, Uhum. que tenha como finalidade a regularização fundiária. Acho que é importante as pessoas saberem disso. É. Quem não vai poder fazer isso? Quem não pode pagar. É. Então, por isso que a gente tem que se atentar. E isso, eu acho que isso era muito tratar com importante. justiça, doutora Débora. Uhum. A Coab medir que comunidades estão aptas para ser regularizadas e dependem de isenção, Uhum. e esse estudo não existe, infelizmente, Uhum. e que comunidades estão prontas para ser regularizadas e podem ser atendidas por empresas. Uhum. Para que a gente tivesse em um curto prazo de tempo a cidade toda se regularizando. Sim, né? até porque a gente sabe que, bem ou mal, né, o recurso financeiro que a Coab tem hoje até o município destinado, né, à regularização, eu não sei exatamente qual é o montante, mas imagino que talvez não acoberte todos que precisam disso, né, no sentido lato, né, vamos falar de Sim. regularização todos esses núcleos que você mencionou, 50 e poucas mil famílias, né, mas dentro disso, então, haver esse equilíbrio para que se saiba, esse núcleo aqui vai poder ser custeado pela verba que eventualmente existe destinada à habitação, que seja, né. Vamos falar dessa verba, que eu também não sei dizer o valor exato. Uhum. Eu só sei dizer que é um valor irrisório. Uhum. O Eu também já ouvi falar o valor que está destinado para regularização fundiária, ele passa pelo Fundo de Habitação, Fundo de Habitação de Interesse Social, e ele é muito pequeno. Uhum. Então, esse é um outro ponto que nós temos que tratar na cidade. Acho que isso pode ser uma tarefa que a Câmara faça, que é ampliar o Fundo de Habitação de Interesse Social. Uhum. Recentemente, nós vivemos um debate sobre isso na Câmara. Porque a cada semana vem um projeto de venda de terreno. Uhum. Ou a Coab vende um terreno, ou permuta, mas muita negociação com terrenos públicos. Uhum. Então, isso incomoda muita gente, porque nós não aceitamos que terrenos públicos sejam vendidos para interesses de privados, quando na verdade a gente precisa tornar a cidade das pessoas. Então tem que aproveitar todos os terrenos para construir áreas de escoamento de água, para construir equipamentos de esporte, de cultura, de saúde, enfim, tem ausência de tantos serviços, pois que os espaços sejam ocupados para a população. Então a gente fez uma sugestão de que esses terrenos que a prefeitura manda para aprovação de venda na Câmara, a gente não aprove sem condicionar esse fundo aí para o Fundo de Habitação de Interesse Social, como uma forma de compensação. O que a gente quer é que não comercialize. Só que tem uns casos que vem a venda de um terreno que já estava ocupado. O privado já tinha ocupado. Então, vai ser muito difícil não aprovar, porque a gente vota contra por princípio mesmo, mas a bancada do prefeito, da base do prefeito, a maioria aprova. Agora a gente está tentando, pelo menos, que após a venda o destino do dinheiro seja beneficiar o Fundo de Habitação Social. Que bom, né? Esperamos que realmente a gente tenha, então, né, essas Sim. respostas, né, e tenhamos efetividade nessa pauta que é tão importante, né, para a cidade, para a nossa sociedade, de forma geral, especialmente para aqueles que mais precisam, né, Wanda? Mas, de todo modo, gente, ainda não acabou por aqui, a gente tem mais para conversar, mas agora eu vou chamar, então, a nossa coluna aqui, para que nós saibamos um pouco mais também aí de vários aspectos relativos ao assunto que está sendo tão debatido nessa semana, que vem ser tratado agora pelo nosso colunista. Vamos lá? A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental
busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Imengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, tosse visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41-99-734-9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental UEDA, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Então, nós voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, falando com a Wanda sobre esse tema tão importante, né, Wanda, que é a regularização fundiária. Já conseguimos aí tratar de boa parte de questões envolvendo o decreto, a vontade das comunidades, dos núcleos, né? Mas você já começou a me falar sobre uma questão que é muito importante da articulação da Universidade Federal do Paraná relacionada justamente a essa possibilidade de regularização e que isso foi muito importante para que se desenvolvesse melhor esse assunto, né? Poderia passar para a gente, então, como se deu isso, enfim, todas essas nuances tão relevantes para nós? Sim, eu acho que quero muito contar sobre esse processo, porque eu quero que as comunidades se percebam qual é a alternativa que elas têm. E para as comunidades que não vão, que não podem pagar mesmo, no caso dessa comunidade do Sabará, não era justo que elas pagassem mais. Também não é justo que fiquem sem a regularização. E o que estava colocado para elas talvez fosse essas duas alternativas. Então nós criamos uma outra alternativa, que foi mediar uma destinação de uma emenda parlamentar de um deputado federal. Nós fizemos a conversa com o deputado Tadeu Venere para passar a emenda parlamentar para a universidade, e o núcleo da universidade colocar, fazer o estudo e organizar o processo de regularização fundiária com essa comunidade. Então esse trabalho vai ser pago, porque a emenda parlamentar entrou para a universidade fazer o trabalho, e a comunidade vai se beneficiar de ter a regularização promovida sem ter pago do bolso. Porque a comunidade que não tem condição, ela vai ficar à espera de uma alternativa da prefeitura. E nós sabemos o quanto isso pode ser lento, o quanto isso pode ser prejudicial para muitas famílias. Então, acho que as pessoas, sabendo disso, elas podem fazer articulações territoriais, de se organizarem em associações de bairro, Isso é muito importante, em né? movimento popular, e fazerem as buscas. Acessa a universidade, acessa uma empresa e conversa. Pode pagar, pode promover entre os moradores, entre os que estão naquela comunidade há muito tempo esperando o pagamento, paga a empresa e vão ter isso resolvido. Exatamente. Não podem, ou pode só de metade da comunidade, faz uma parte com a empresa e vai recorrer uma parte ou à prefeitura ou à universidade. Faz contato também com parlamentares, que eu acho que a comunidade precisa sair desse lugar de espera e não proposição. Tem que propor. Quem se organiza tem muito mais chance de ver seus processos encaminhados, de ver a regularização acontecer. Eu vejo isso na prática porque eu vim do movimento popular. Eu participei de ocupações de terra em que as pessoas ocuparam para morar, porque não podiam pagar aluguel e não iam embora daqui porque não tinham onde morar aqui. Elas ocuparam porque era a única saída. E depois dessa ocupação, elas adquiriram força, elas se organizaram. Algumas permaneceram nas terras que foram ocupadas, porque a terra realmente ela estava vazia e pôde atender esse direito à moradia, e elas estão lá até hoje.
Tem outras famílias que não conseguiram ficar e foram despejadas. E depois de despejadas, elas nunca mais foram as mesmas. Elas foram em busca de outras áreas organizadas ou deram início à organização em outro terreno, em outras áreas, e hoje garantiram o direito a morar, ainda que com todas as inseguranças, as instabilidades que ele, quem está em área não regularizada, precarizadas, como muitas dessas 322 comunidades, algumas delas estão bem precárias. Acho que essa tem que ter um olhar atento com muita urgência. Tem comunidades irregulares que estão em áreas de preservação ambiental, beira de rio, sofrem enchentes. Beira de ferrovia também, né? De ferrovias, perto de linha de trem. Então, assim, tem diferentes comunidades, das mais simples às mais organizadas, no sentido de estrutura, todas têm que ter organização política. Ter uma associação de moradores ou um movimento é uma organização política. E a partir dessa organização, fazer o contato com escritórios, com universidades e com a Coab, com a Câmara, e ali começar a acompanhar. Pede... desenha um cronograma de ação. Se não der certo, se não forem cumpridos esses prazos, vai de novo, cobra, tem que ter mobilização. Sim. Quem ocupou terra ou quem comprou terra e está hoje sem regularização, não pode ficar de braço cruzado. Eu acho que o decreto, ele é bom, mas ele não vai acontecer sem organização, sem luta. E nós temos, acho que o exemplo do seu escritório, doutora Débora, é muito importante, porque faz um trabalho sério, informa as pessoas. Se o seu escritório chega numa comunidade que tem demanda por organização comunitária e parte da comunidade pode custear, vocês vão entregar o serviço. Se parte da comunidade não tem recursos, não pode custear a regularização, o processo, vocês têm informação de quais são os canais para essas pessoas buscarem ajuda. Então, eu acho que isso é super importante, nós precisamos que todo mundo saiba disso. O que eu articulei junto com a organização Terra de Direito, junto com as 3 associações da região do SIC e com o núcleo Plantear da Universidade Federal do Paraná, que é um núcleo de extensão popular dentro da universidade, de articular a emenda do deputado federal Tadeu Venere, foi toda uma articulação que eu vivo há mais de 20 anos, porque com essas pessoas que eu caminho há mais de 20 anos na luta por moradia, e nesse momento, em 2025, foi possível fazer esse casamento das possibilidades de emenda, de trabalho qualificado da universidade, de necessidade da comunidade. Então, toda a comunidade pode fazer isso. O que eu chamo a atenção? Organização. Não é possível que as pessoas pensem assim, eu vou ter regularização sem me organizar. Vai demandar algumas reuniõezinhas, junta de documento, não é só chegar num escritório e tratar com um advogado ou com um arquiteto, enfim. É tratar em reuniões da comunidade, porque regularizar não é só ter o título da sua casa. De todo mundo, né? Sim, você quer regularizar a sua casa, mas você quer ter segurança, asfalto, todos os outros serviços. Isso, não vai ter isso se não se organizar. Exatamente, isso até ia te questionar. No teu sentir, como está essa mobilização, essa organização das comunidades? Eles estão tendo essa consciência, Wanda, de que tem que se mobilizar? Vamos lá, vamos formar uma associação, vamos procurar a Coab, o município, o urbanismo, uma empresa. Como que está isso? Eu convivo com algumas comunidades que estão mobilizadas, que elas comparecem na Câmara, elas passam em vários gabinetes pedindo apoio para levar a pauta da regularização, elas convidam os mandatos, eu já fui em várias comunidades a convite deles mesmos, eles convidam mandatos para irem nas comunidades, eles chamam a Coab para ir na comunidade, então tem comunidades mobilizadas e chamando para si, venham nos ver, chamando órgãos públicos. Você veja só, né? Tem as comunidades que estão na grande articulação, que é a campanha Despejo Zero, que é uma organização guarda-chuva, que tem vários movimentos de moradia, associações de bairro, enfim, essas pessoas, elas estão diretamente em contato com a Câmara, com a Coab, com o Ministério Público, com a Sejuf, então assim, estão se mexendo para chamar órgãos competentes para fazer a promoção da regularização. Tem outras comunidades que ainda não entraram em organização popular, política, ocuparam, foram muitas vezes conduzidas, lideradas por uma pessoa que ajudou no processo inicial e saiu fora por qualquer questão, às vezes foi fazer luta em outro lugar, às vezes
condição, necessidade da vida mesmo, enfim. E as famílias estão lá achando que o fato de estar lá 10, 15 anos estão seguras. E não tem segurança sem título de propriedade. Não tem segurança nenhuma, mas também não tem organização e não estão buscando. Estão lá esperando. Não cai do céu, né? Não, E tem outras que avaliam que não vão ser despejadas e por isso não buscam. Então tem quem não conhece o caminho para buscar e tem as que escolheram não se mexer porque a organização ela exige das pessoas. Ela exige que você não vai ficar fechada na sua casa, que já construiu, já botou uma grade, enfim, exige que você olhe no olho do vizinho e converse, enfim, quem é de organização popular sabe o quanto de tempo a gente dedica para a organização acontecer. Então tem comunidades que estão conformadas, inclusive acham que não tem prejuízo para a área e tudo mais. Mas tem muitas mobilizadas. Então, das 322, com certeza, tem umas que não vão bater na porta da Coab, mas uma boa quantidade dessas já estão batendo a porta da Coab, da Câmara, e que vão ficar... Estão buscando resposta. E eu acho que é o que todos nós temos que fazer. E a Coab, o que eu penso é que a Prefeitura não deve descansar enquanto não fizer uma proposta para todas as áreas. Aquelas que estão praticamente consolidadas e aquelas que estão sem estrutura nenhuma ainda, todas precisam, ao meu ver, de um posicionamento da Coab de dizer, você está nessa ordem de priorização nossa. Você sua comunidade vai ser regularizada, atendida, quando a gente passar por estas aqui. Sua comunidade exige um montante de X milhões para fazer a regularização. A outra precisa de muito pouco. A comunidade tem direito a saber disso. Isso que eu chamo de transparência. Só que, infelizmente, o que eu vejo hoje é que a Coab não sabe disso. Ela não tem o desenho, ela não tem o diagnóstico das 322 comunidades a ponto de saber quanto de recurso precisa da primeira e da 322. E isso é uma deficiência que eu espero que a gente caminhe para solucionar, que é a Companhia de Habitação, que deveria ser Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social, ter esse diagnóstico para não deixar a cidade crescer desorganizada, desordenada, e a gente sofrer as consequências de cidade não planejada. Porque Curitiba tem a marca de cidade planejada, mas os fenômenos, os acontecimentos últimos aí têm mostrado que faltou planejamento. Nós temos o centro da cidade, onde foi planejado, alagando, nós temos áreas afastadas da cidade alagando, então alguma coisa desse planejamento não deu certo. É preciso reconhecer que o planejamento falhou e replanejar, e fazer esse replanejamento agora de forma responsável. Cada vez que a gente vê um terreno, que às vezes é uma tripa de terreno, mas tem árvores, mas são um pequeno espaço que poderia ser um jardinete, que poderia ser um lugar que ajudasse a escoamento da água na cidade. Cada vez que a gente vê um terreno desse sendo vendido, dói nosso coração, dói nossa consciência, porque a nossa luta é por defesa do meio ambiente, de um planejo urbano responsável. E a gente sabe que quem encimenta a cidade toda está plantando alagamentos, está plantando desmoronamento, está plantando um grande desastre ambiental e social. Exatamente, esses olhos que a gente tem que ter para essa situação que com certeza causa muitos problemas. A gente vê rotineiramente isso acontecendo aqui, né? Esses alagamentos no centro da cidade, como você bem ponderou, né? Eu acho que o que está faltando um pouco também, Wanda, na minha opinião, é uma sincronização, porque eu vejo muita gente com vontade, como você falou, de regularizar, muitas empresas regularizando, né, com capacidade técnica para fazer o trabalho, e ao mesmo tempo sem acesso a estas comunidades que têm vontade de regularizar. Entende? Então, assim, eu vejo uma dificuldade, por exemplo, né, de você até chegar nessas comunidades, porque é todo um aparato que você tem que ter. Como a gente falou, tem gente que quer, tem gente que não quer, você tem que saber quem é a pessoa responsável pelo local, quem é o líder, quem é o presidente daquela associação, para não melindrar, porque se começar melindrando, o negócio já não vai. Sabe? Então, isso está faltando. Eu acho que essa articulação, e aí eu vejo a necessidade justamente de
políticos, enfim, aquelas pessoas como você que estão realmente engajadas nesse propósito, de poder trazer e fazer justamente essa conexão entre essas comunidades e esses agentes que vão fazer a transformação efetivamente acontecer e a lei ser efetiva. Outro dia nós participamos de uma reunião, nosso mandato participou de uma reunião na Coab com lideranças comunitárias. E as lideranças foram informadas de que algumas áreas, inclusive tinha a liderança das áreas anunciadas, essas áreas estavam na lista das comunidades que serão regularizadas pela Coab no primeiro momento. E essas comunidades estão na linha indicadas para regularização fundiária e elas não tinham um mapa apresentando as poligonais. Então, a Coab não está usando dos canais e das informações, da transparência devida. Se uma comunidade hoje quiser saber, será que eu serei contemplada nesse projeto de regularização da Coab, e ela for procurar no mapa da Coab, no site da Coab, nos territórios que estão em processo de regularização, a família não vai saber, porque faltou indicar as poligonais. Se sua empresa receber uma demanda de uma dessas regiões hoje, ela não vai poder dizer para você, olha, eu já estou no plano da Coab, ou eu estou fora, porque a Coab não deu as informações certas. E aí, eu acho que isso não está correto, tem que ser bem transparente, porque nós precisamos, e se a comunidade quiser acionar um escritório, uma empresa, e fazer encomenda da regularização fundiária, essa empresa tem que ter acesso fácil para poder dizer para a comunidade, o custo do trabalho é esse, porque as informações já estão aqui, mostram que vocês serão regularizados por a Coab em tal lugar e outro não, enfim. Falta transparência, ao meu ver. E isso mostra duas coisas, ou incompetência técnica ou incapacidade estrutural. E as duas coisas têm que ser superadas numa gestão pública que tem compromisso com a regularização fundiária, com o direito à moradia, como foi prometido em projeto de governo, e falas, todas as audiências e exposição do prefeito, inclusive naquele lançamento do decreto que vocês também estavam, seu escritório estava, ele disse, né, que tem compromisso com a regularização fundiária e que o decreto ia responder a isso, e só falou isso. Então a gente quer checar isso nos sites de transparência da prefeitura. Isso. Exatamente, gente. É aí que entra o nosso direito e justiça, que é justamente para levar, né, para você, né, essas oportunidades e também discutir assuntos que vão fazer a diferença na sua vida. Wanda, se a gente pudesse, ficaria horas aqui conversando sobre esse assunto, e não só sobre esse, porque tem tanta coisa, né, importante para discutir, mas como o nosso tempo é limitado, eu só posso te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Sua conversa sempre é muito agradável estar com você, a gente sempre debate sobre assuntos que são muito interessantes e são caros, né, a nós duas. Então essa pauta, regularização, realmente, né, nos é muito cara e muito urgente, né, a gente tem que discutir o máximo possível para a gente aperfeiçoar aquilo que está acontecendo, aperfeiçoar esse instituto, aperfeiçoar isso aqui em Curitiba, para a gente não ter dúvida, para realmente poder prosseguir com a regularização como ela deve ser e como a gente espera, para que esse título de cidade inteligente não fique só no papel, para que a gente possa realmente dizer de boca cheia, é uma cidade inteligente porque a gente conseguiu regularizar, resolver o problema da irregularidade urbana, porque não adianta estar bonitinho nos bairros nobres, mas e aí? Né? E aí, como ficam as comunidades carentes, como que fica essa questão, porque a gente sabe que regularidade traz tudo de bom, né? A pessoa, ela tem acesso, a prefeitura, o município vai investir, exato, o terreno, inicialmente é naquele lote, naquela casa, né, para aquela família, mas a complexidade, a gama de benefícios que essas pessoas vão tendo ao longo do tempo, é algo assim que realmente traz até à tona que o direito à cidade que essa pessoa tem, porque ela vai ser trazida para a cidade, para o direito que ela tem de ter acesso a tudo que nós todos buscamos ter enquanto cidadãos, enquanto realmente partícipes, né, que nós somos realmente ali desse mecanismo todo que circunda em torno da cidade. Então, é muito importante que nós consigamos ter acesso.
Isso é Débora, eu fundamental. quero agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema, convidar todas as ouvintes e os ouvintes que tenham interesse em continuar esse debate, procurar nosso mandato nas redes sociais. Minha página é Wanda.de-Assis, nosso gabinete fica no anexo 2 da Câmara, pode nos procurar. Eu estou à disposição das comunidades, posso contribuir na organização comunitária de sua comunidade, levando a experiência que trago do meu tempo de vivência com essas comunidades. São mais de 20 anos lidando com comunidades e luta por direito à moradia. Também quero falar que nesse processo de garantir direito e justiça, que é o nome do programa, nosso mandato tem feito projetos de locação social, que é uma forma de garantir direito à moradia, com a participação do município, né, na realização do aluguel social, que fica locação social quando ele é locado pela prefeitura. Nosso projeto está apresentado, vai passar pelas comissões, e a gente deseja muito que ele seja aprovado. Isso é forma de garantir direito à cidade. Nós temos um projeto de tarifa zero na cidade. Para nós isso é super importante, porque ele diz do acesso das pessoas à cidade, mas também ele fala do cuidado com o meio ambiente, que é menos emissão de gás carbono. Então, vários projetos que nós temos feito na Câmara, todos pensando como garantir direito à cidade, como garantir justiça social numa cidade que é muito rica, é muito bonita, mas ainda tem muitas desigualdades e elas precisam ser, com certeza, resolvidas. E só vai acontecer essa justiça com a participação de todo mundo. Então eu quero convidar vocês para investirem na organização popular, porque é por esse meio que nós vamos, com certeza, transformar a política, transformar o investimento público, transformar as prioridades dessa cidade. E te parabenizar pela qualidade do seu trabalho, pela dedicação, o compromisso que você tem com pautas tão sérias, como você trata as pessoas e as pautas, né? Eu acho que isso é muito valioso. Você é um profissional de grande valor para a nossa sociedade. Vamos pensar aí como que a gente fortalece essa gestão para cumprir seu papel e nos ajudar a realizar nosso desejo, de ver uma sociedade justa e pessoas felizes. É isso que me move, é para isso que eu estou vereadora em Curitiba, e esperando que as pessoas que nem pensam como nós possam se juntar a nós para essa corrente ser mais forte, para essa conquista chegar. Um abraço para todos que nos acompanham aí. Fico à disposição de vocês, fico à sua disposição, Débora, para o que precisar. Com certeza, sempre vou contar contigo aí, porque você realmente é fundamental para tudo isso que a gente busca fazer de melhor para a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais digna, mais forte. Né? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu mais uma vez agradeço você, meu querido público, por estar sempre nos prestigiando aqui semanalmente, nesse grande projeto que nós temos, que é levar para você direito e justiça. E nunca se esqueça, nunca permita que qualquer pessoa, seja ela quem for, te diminua ou te diga que você não pode chegar onde você quer. Porque sim, você pode chegar onde você quer e você tem um mundo pela frente, um largo e longo caminho que vai ser de muito sucesso. Acredite, você pode. Um grande abraço e até a próxima semana.